Tô. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou colocar as frases para fazer a nossa abertura. Diferentes, é o que eu estava salvando aqui. Para a gente trocar uma ideia. Vocês estão visualizando já? Não, né? A gente estava, mas parou agora. O De ver a tela. Teams tem dessas coisas de vez em quando. A gente põe de novo, problema não. Nós somos mais teimosos do que ele. Bom, vamos lá? Deixa eu desligar esse negócio aqui. Esse cone fica fazendo barulho para vocês. Bom, vamos lá? O que vocês estão vendo nessas frases aí? Falando de prisão. Nossa, mas que prisão será essa? Então, na primeira, vocês estão vendo aí uma frase de Gandhi. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua. Desliga o microfone, gente. Tá interferência demais aqui, cara. Ô Miguel Moraes, o microfone tá ligado? Eu cozinho no mudo. Qualquer coisa depois libera, eu falo, gente, não tem problema. É porque dá interferência, eu não consigo falar. Bom, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Do lado, nós temos um filósofo importante, que é Spinoza, e ele vai trazer uma outra questão relativa à prisão. O máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. A liberdade é uma abstração. Diga-me qual é a sua prisão, aliás, diga-me qual é a sua tribo e eu te direi qual é a sua clausura. Só há liberdade se sua vida for produzida por você mesmo. Eu acho que uma das maiores prisões que a gente tem é exatamente o nosso corpo físico, que aprisiona a nossa alma para que a gente possa exercer o aprendizado de uma vida inteira. Por isso que a gente tem que viver bem na nossa materialidade, para que a nossa alma possa absorver o aprendizado. Como tantas religiões, tantos conceitos filosóficos vão trazer para a gente. Alguém quer fazer algum comentário aí, antes da gente começar os podcasts? Quer inserir algum comentário, Matheus, antes da gente abrir a vertente para as apresentações? Você acha que fazendo um paradoxo com esse tempo atual, quando Gandhi fala existem homens presos na rua, acho que hoje nós estamos presos em casa, né? Fazendo a nossa parte, nossa atitude de evitar o isolamento social, ter contato com outras pessoas, seguindo as recomendações, né, da OMS, da Secretaria de Saúde, para a gente vencer e passar logo esse momento tão difícil que a gente está vivendo. E aí acho que inverte, né? Homens presos em casa e livres dentro de si mesmo, em seu pensamento, em sua consciência. Acho que seria esse gancho com os tempos atuais. E se a gente pensar, o isolamento ele pode ser visto como uma espécie de prisão, e as pessoas vivem essa ânsia de querer estar na rua para exercer o seu papel da liberdade. Mas o fato de estar na rua não significa que ela está de fato livre, né? Porque, em primeiro lugar, que a gente tem que estar livre é dentro de nós mesmos. Se nós não pudermos exercer essa liberdade interior, interna, e, vamos dizer assim, exercitar o nosso poder de expressão, como os meninos estão fazendo através dos podcasts, vocês lá no Inumeráveis fazem através dos registros dos textos, essa é uma maneira de nos libertar, de libertar a dor que existe em nós, de libertar essa contradição, né, que nós carregamos, de sermos livres por um lado, mas sermos presos aos papéis sociais, a uma série de fatores que nos arrastam vida fora. Por isso que eu acho que Spinoza vai carregar, né? Trazer para a gente esse pedaço aqui, ó, diga-me qual é a tua tribo e eu direi qual é a tua clausura, ou seja, qual é o grupo onde você está inserido para
exercer esse papel aí de cela. Essas duas frases eu coloquei na primeira aula de hoje para o avançado e coloquei um texto da Marta Medeiros que dialoga com essas duas. Mas a gente vai deixar o texto da Marta Medeiros para uma outra ocasião, mas eu acho que vale a pena que ela fala exatamente que todos nós vivemos numa cela especial. São os papéis sociais que a gente escolhe, né? E eu e você citou uma coisa que eu acho muito importante. Nós vivemos um momento que exige da gente esse enclausuramento para auxiliar o entorno. Não podemos pensar somente em nós e nos acharmos como, sei lá, super-homens, né? Pessoas que nada é capaz de atingir, porque nós somos vulneráveis, nós somos frágeis e nós somos literalmente transmissores, né? Evitar o máximo possível o contágio da doença em si. E é exatamente por isso que ainda vivemos essa questão do isolamento social. Alguém quer fazer algum comentário? E qual é o grupo que pode iniciar hoje? Samuel, que tinha pedido a palavra, levantou a mãozinha, deixa eu ver. Eu apertei aqui sem querer, foi mal. Ah, mas é porque às vezes você quer apresentar, pode também. Vocês já apresentaram já seu grupo? Acho que não. Não? É o outro Samuel, né, que apresentou. Uhum. E aí, quem quer começar, gente? Qual o grupo que se aventura aí? Pode ser o meu, né? Pode? Você quer que eu compartilhe aqui? Você me enviou ou você quer que eu abra o compartilhamento? O que é A melhor? gente precisa compartilhar. Quer que eu compartilho? Sim. Tá no nome de quem? Quem me enviou? Lívia Costa, Thales Rodrigues, Laura Rua Então e Gabriel. tá no nome da Laura Ruas, eu acho. Quer ver? Deixa eu ver, cadê ele aqui? Tá aqui. Só um minutinho, deixa eu ir abrindo ele aqui para mudar a tela. E aí eu vou mutar o meu microfone para evitar todo tipo de conflito, tá? Só um minutinho que ele tá abrindo. Ele é lentinho, mas faz. Deixa ele bem no início. Vou mostrar a tela, embora nesse aqui eu acho que ele não tem nenhum tipo de imagem, porque tem alguns podcasts que os meninos colocaram uma imagem de fundo ou alguma coisa de fazer para fazer referência, o que pode também, tá? Não é obrigatório não, mas cabe também. Deixa eu só fechar esse do PowerPoint, que me abre a vertente mais fácil para poder compartilhar a tela. Deixa eu ser lento. Vou soltar caso haja qualquer tipo de problema com o áudio, vocês me avisam, tá bom? Estão ouvindo? Eu não estou ouvindo, não, Neide. Não? Nem eu. Já sei. Esperem um pouco. Não devo ter marcado o compartilhamento de áudio. Vou compartilhar.
Vou soltar, vocês vão me dizer se está ouvindo, tá bom? Ouvindo? Com 78.700. Agora dá pra ouvir. Estamos ouvindo. O número de mortos pelo coronavírus já superou o da China. 486 mortos. Não é só um número. E lá estava eu, sentado na varanda, observando as pessoas que passavam na rua. Todas elas com uma história, uma vida, todas elas fazendo parte da história de alguém. Algumas com olhares perdidos, outras confiantes, cheias de si. Eu estaria mentindo se não dissesse que um dia eu fui assim, uma pessoa com medo, tentando se encontrar. Porém, nos dias sombrios, eu me lembrava quem eu era, de quem eu sempre fui, de quem eu sempre serei. Uma criança com medo, uma criança que ama a sua família, uma criança que todas as noites espera o Peter Pan na janela. Todos eles crescem e se esquecem que um dia escreverão cartas para um velhinho, depositando seus sonhos e esperanças. Depois de um tempo, essas cartas viram boletos, boletos e mais boletos. Não é só um número. Papai, vem jantar. Ah, minhas filhas, minha família, meu porto seguro. Quando eu era mais novo, sonhava conquistar tanta coisa. Com o tempo, eu só queria saber dessa tal de felicidade. Mas como podemos encontrar felicidade em um momento como esse? Eu não sei. Talvez resuma a um pequeno passo para o homem, mais um grande salto para a humanidade. Ou um passo para trás, dois para frente. A única certeza que devemos ter é que estamos todos juntos. Não há soberanias quando se trata da morte, ela só vem. Talvez um pouco antes do esperado, talvez um pouco depois, mas afinal, o que é o esperado? Não há como saber ao certo. Tudo que podemos fazer é viver. Viver enquanto nossa hora não chega. A vida é como um jogo. Você tem que jogar, às vezes fica na reserva, às vezes sofre lesões, mas independentemente, você tem que se levantar e continuar, por mais difícil que seja. Porque quando o sinal soar e o juiz apitar, você deve partir sem arrependimento. Saber que ao longo da vida você escolheu os caminhos certos. Não é só um número. Leandro Santana da Silva, de 1981 a 2020. Cresceu, mas manteve alma infantil. Era apaixonado pelas filhas. Amava exercer a profissão e sempre ia trabalhar, até nas folgas. Parecia uma criança em forma adulta. Costumava se encher de doces escondido. Adorava contar piadas e histórias. Colocou o nome do carro de Timóvel e ai de quem falasse mal do seu carro. Teve uma vida feliz ao lado da família. Não é só um Não é número. só um número. Não é só um número. Muito bom. O grupo poderia me dizer por que escolheram a história do Leandro? Então, Neide, qual é a história do boneco? Quando você e o Matheus eram Tá dando eco. Bastante eco. quando você e o Matheus propuseram essa ideia, a gente ficou bem empolgado. Eu particularmente achei incrível essa ideia da frase, porque todo dia que eu abro o Instagram e eu vejo uma postagem dele, eu sinto que todas aquelas pessoas estão sendo homenageadas, por mais que assistam difíceis, elas realmente viveram, agora elas estão em paz. E quando a gente estava estudando para escolher a história, a gente escolheu a Leandro, porque a gente clicou lá e uma frase chamou a nossa atenção. Cresceu, mas na região do E, poxa, isso é tão estranho, porque todo mundo, querendo ou não, tem medo de crescer. E eu ouso dizer que eu admiro muito ele, porque ele fez o que todo mundo quer, mas poucas pessoas têm coragem. Então, é isso daí. Ótimo. Gente, vou pedir uma coisa para vocês. Estava observando aqui, tinha vários microfones abertos. O meu já estava mutado, mas o de vocês estava aberto. Para que não dê eco, os outros microfones têm que estar mudos.
Você tem que realmente passar a palavra para alguém, senão acaba dando eco mesmo. Lembrando que o áudio do Teams é o que mais dá problema para gente em termos de apresentação. Então vamos tentar fazer os testes aí, todo mundo manter o seu no mundo e só desmutar na hora de falar, na hora da apresentação, para a gente ver se esse eco diminui, beleza? O meu já estava mudo, mas eu fechei uns 3 microfones que estavam abertos. O eco, para mim, pelo menos, deve ser a isso. Pode ser que eu esteja enganada, pode ser do próprio programa também. Quem pode ser o próximo? Esse grupo ficou muito bacana, viu, gente? A história de vocês eu achei interessante que vocês simularam ele falando, né? E depois alguém contando a história dele e frisando no final aí que não é só um mundo. Eu acho isso muito importante. Vamos lá, quem pode ser o próximo grupo? Se quer que eu compartilhe Pode aí. ser a gente, Neide. Tá comigo ou tá com vocês? O que vocês preferem fazer? Pode ser com você. O Décio te mandou. Décio? Só um minutinho. Sim. Fala o nome do grupo para mim, que pode estar no nome de qualquer um dos componentes. É o Décio, eu, o Ítalo e o Thales Amaral. Foi um que me enviou agora um pouquinho antes do horário. Hoje. Uhum. Só um minutinho. O do Ítalo tá no download do meu aqui. Deixa eu jogá-lo para cá. Eu acabei de salvá-lo. Uns minutinhos antes da aula. Aí nós vamos fazer da mesma forma, tá? Vou mutar meu microfone assim que eu colocar na tela aqui. Vou tentar ver se ele entra aqui em ordem alfabética, como foi com o pessoal do... Eu lá. Ele tinha que estar aqui. Ordem alfabética não tá não. Só um minutinho, tá, gente? Tá abrindo outro. Tá com pasta de áudio apenas. Vocês não conseguem ver essa tela minha não, né? Na tela do Explorer, não. Não. Eu poderia jogar por aqui. Tá abrindo, tá, gente? Teams. Parecendo que vai, mas não vai. Que estranho. Espera aí um pouquinho. Eu vou abrir para um outro aplicativo. Pode resolver. Você quer que eu compartilhe? Deixa eu tentar Dá aqui. também. Se você quiser ir tentando compartilhar, de manhã os meninos conseguiram compartilhar mesmo com o meu compartilhamento sem estar liberado um por um. Vai tentando aí enquanto eu vou tentar aqui também. Acho que vai dar certo agora. É que eu preciso de apresentador.
Não tá liberado aí pra você não, né? Não, precisa ser apresentador. Mas deu aí ou não? Parece, mas tá abrindo ainda, tá muito leso. Deixa eu marcar pra você aí, Tá. que aí se você tiver facilidade, fica melhor. Você tá no computador, não tá? Tô. Não consegue compartilhar áudio. Cuidar que tá abrindo, mas não executa. E o seu eu não ouvi antes. Paulo Medeiros. Tá ouvindo? Era alegria em Sim, pessoa sim. nos finais. Paulo Não precisa não. Medeiros Lima. Era alegria em pessoa nos finais de semana. Tempo ruim para ele Tá não dando que ela tá existia. travando. Não importava a complicação do dia. Paulo Medeiros Lima. Era alegria em pessoa nos finais de semana. Tempo ruim para ele não existia. Não importava a complicação do dia. Ele abria o sorriso e fazia a festa, com boa comida e um copo de cerveja. Foi o melhor amigo do meu pai, diz a sobrinha. Quando aparecia animado, contando piadas, fazia os olhos do amigo brilhar. Ele não tinha medo de ser quem era. Pensava na família e se preocupava com as pessoas. Compartilharam momentos incríveis em família. Não só aquecia o coração do amigo, como sempre elogiava muito os pratos preparados por sua esposa. Um homem trabalhador que batalhou até o fim para dar o melhor para sua filha, por maior preocupação. Ele deve estar lá em cima, fazendo as pessoas rir. Obrigada, tio, por ter feito parte de nossa história. Sempre sentiremos suas faltas. A gente escolheu esse vídeo. Pode falar. A gente escolheu essa história porque ela representa a tristeza das famílias que perderam um ente querido pelo Covid. E, como dá pra ver, ele espalhava felicidade para as pessoas que estavam tristes. E agora, nesse tempo, triste é uma coisa muito importante de ter. Ótimo, isso mesmo. Quem pode ser o próximo, gente? Pode ser o meu, Neide, é o da Clara Azevedo F3C. Clara Nunes? Não, tem Clara Azevedo e Clara Azevedo, em cima, É é. Uhum. Deixa eu tentar colocar, aproveitando o arquivo que está aberto dele. Clara Azevedo. Abrir conta. Você quer compartilhar ou quer que eu continue tentando aqui? Você vai tentar aí, por favor, Neide? Está quase pronto aqui, tá? Ó, essa. Adriana Marques de Almeida Estão ouvindo, Luz gente? nasceu em 1963 e morreu em 2020. Ela não era só dentista, era criadora de sorrisos. Espalhou amor por onde passou. Foi a melhor mãe, irmã, filha e avó do mundo, com seu único neto, o predileto, e mais alguns netos agregados, aos quais ia pedindo para que a chamassem de vovó. Sempre batalhou por tudo que conquistou. E mesmo na situação mais adversa, quando estava no ápice da dor, não parou de sorrir. Sempre queria colocar um sorriso em todos à sua volta. Seus pacientes não eram só pacientes, eles eram amigos. Sua falta será sentida em todos os dias, por aqueles que te amam infinitamente. Adriana nasceu em Araxá, Minas Gerais, e faleceu em Brasília, no Distrito Federal. Essa história foi revisada por Rayane Urani a partir do testemunho enviado pela filha, Natália Luz, em 1º de maio de 2020.
Por que vocês escolheram essa história? Adriana Marques Ela abriu de duas Almeida vezes. nasceu em Só pausa. 1963 e morreu em 2020. Agora ele abriu 2 vezes. Pode falar. A gente escolheu a história da Adriana pela energia que ela nos passou. Muito A bom. frase que mais me chamou a atenção foi ela não ser só uma dentista, mas sim uma criadora de sorriso. Uma outra que ela encarava essa profissão. Muito bom. O grupo do Lucas. Infelizmente, a nossa sociedade perdeu alguém com uma história tão bonita. É verdade. E faz tanta falta histórias como as que vocês estão apresentando, porque a gente passa por isso, como a gente vê, né, na televisão todo dia, e você fala assim, mas é só um número. Fica uma coisa banalizada, uma coisa comum. E quando você escuta a história, principalmente ouvindo vocês narrando, faz a gente sentir no lugar do outro. E eu acho que é isso que toca. Eu acho que é esse que é o papel dos inumeráveis aí, que o Matheus está exercendo e que a gente está aí fazendo ponte com ele, exatamente nesse ponto. Você quer acrescentar algo, Matheus, antes de eu jogar a bola para outro grupo? Acho que é a frase que marcaram eles diz muito. Ela não era só dentista, criadora de sorrisos. E acho que isso é muito bonito no Inumeráveis, a gente poder registrar essas histórias em forma de poesia, de prosa. Ali a gente não tem, né, a obrigação de fazer assim, um texto informativo, um texto opinativo, seguir uma ordem, né? Mas a gente tem, né, essa liberdade de fazer como a gente acha melhor, que a gente é o editor do texto, então ali a gente tem total liberdade, claro, respeitando os familiares e os amigos com as informações que eles mandaram. E eu tô achando muito bacana, né, que vocês estão fazendo em forma de podcast. E é aquilo que eu falo, que a gente vai ouvindo e vai imaginando como que era essa pessoa. Eu imagino de um jeito, a Neide imagina de outro, vocês imaginam de outras formas. Eu acho que é isso bacana, mexer com a nossa imaginação. É um misto de emoções e sentimentos, né? Alegria, tristeza, poesia, arte. Isso é muito bacana. E a forma, né, como vocês estão narrando, interpretando, vocês estão dando vida novamente para essas pessoas através das histórias na forma de palavras faladas. Com certeza. Bom, grupo do Lucas Quintela, me diz aí qual que é os membros do grupo, porque pode estar no nome de algum deles, ou você prefere que eu compartilhe e abra para vocês serem organizadores aí? Neide, é o da Isadora. Da Isadora? É 3A, B ou C? Fala aí para mim. É o do F3A? Isadora Lopes? F3A, é. Beleza. O de vocês tem imagem? Não, né? Quando tem imagem, é melhor no outro. Vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo direitinho, tá bom? Vou soltar aqui. História de Feliciano Parente. Nascido em 1959 e com sua morte em 2020, era um mestre nas aulas e na vida. Felicidade e gentileza faziam parte de seu estilo de vida. Foi assim que recebeu Feliz um apelido. Amante da vida, dos estudos e da literatura, tinha lecionar como missão. Era professor. Pai de Fredson, Suzy e Flávia, casado 2 vezes com Alzimar e Raíssa, e querido por todos, principalmente pelos colegas de profissão. Era adorado pelos alunos que eu tinha como amigo para além de um mestre excelente. Homem íntegro e muito apegado aos filhos, que eu via como herói que era. Feliciano, assim como as palavras, entrou para a eternidade. A volta para casa que tanto queria foi possível no mundo das palavras e da alegria, onde agora repousa. Feliciano nasceu em Fonte Boa e faleceu em Tefé, aos 60 anos, vítima do novo coronavírus. O grupo, por que escolheu a história de Felício Parente? Nós escolhemos Feliciano Parente, porque além dele ter sido um homem muito feliz e gentil, ele era um exemplo para muitas pessoas que ele conhecia. Ele era um professor que adorava os alunos e também era como herói para os seus filhos,
mas recentemente foi vítima do novo coronavírus. E como no próprio texto diz, como as palavras, Feliciano Parente entrou para a eternidade. É uma frase bacana. Ô, Neide, e é aquilo que eu sempre costumo também dizer, e a gente lá no Inumeráveis, de certa forma as histórias se conectam. Olha só, a história anterior a gente tinha ouvido era da dentista que era criadora de sorrisos. Agora a gente ouviu do Feliciano que tinha o apelido de Feliz. Então olha você ver como que tá em essa conexão. Conectado. Tá tudo interligado. Verdade. A frase que eles escolheram também achei muito boa, bacana. Qual pode ser o próximo grupo, gente? Quem é? O grupo? Do Miguel Moraes. Ok. Vou liberar aqui. Ele tinha o engraçado costume de dormir na mesa durante o almoço da família. A esposa Magali, sua eterna namorada, chamava de Chuchu. Os amigos mais próximos faziam o mesmo. Engenheiro, eletricista, passava horas em sua oficina consertando alguma coisa ou mexendo em seu Aero Wheels. Carros antigos eram uma de suas paixões. Ele tinha outras, como a azeitona preta, seu sítio, sua família e o encontro matrimonial. Acaso achou nesses encontros ligados à igreja uma fonte de realização? Por ter o dom da palavra, ele sabia, como poucos, tocar o coração das pessoas e perdeu a conta de quantos casamentos salvou graças a isso. Meu pai teve paralisia infantil e por isso tinha uma perna mais curta que a outra e mancava ao caminhar. Mas nunca, na minha vida, vi deficiência física nele. Ao longo da vida, Acácio teve alguns reveses na saúde, passando a depender de muletas e, posteriormente, da cadeira de rodas. Isso não alterou a percepção da filha. Continuei o enxergando como meu herói de capa vermelha. Marido, pai e avô carinhoso. Sempre fez tudo que esteve ao seu alcance para garantir boa educação e princípios aos filhos, Rodrigo, Camila e Alexandre. Acácio nasceu em São Paulo e faleceu em São Paulo aos 68 anos, vítima do novo coronavírus. Por que o grupo escolheu a história do Acácio? Escolheu porque, além de mostrar o família que não fala que várias coisas já aconteceram ao longo da vida dele, como ele paraquedas infantil, a questão da muleta, ele nunca deixou de ser feliz, ele nunca deixou de espalhar o amor. E, infelizmente, ele morreu pelo coronavírus, que foi uma tragédia. Ótimo. Qual pode ser o próximo grupo, gente? Pode ser o meu. Tá no nome de quem? Não entendi, deu. Tá cortando a fala. Clara Nunes? Tá ok. Vou abrir aqui. Eu lá, você cá. É tão triste pensar que estamos 100 braços de distância, que nossos últimos afetos se resumiram a pixels. Não que eu seja ingrata. Obrigada, pixels.
Vocês definiram imagens que meu falho cérebro não sustentaria por tanto tempo. Mas assim, 2020 transformou corpos em representações bidimensionais que sangram as telas brilhantes. E, por mais frias que parecessem, foram o que fortificou nossa humanidade. Você lá, eu cá. Eu te mantenho aí, porque me preocupo com você. Meu carinho, por hora, não está nos braços, mas na distância. Meu amor é o brilho nos meus olhos, quando vejo você aí, distante. E assim, a minha saudade é a certeza da sua saúde. Adelaide Mendes Paula. Todo mundo já ouviu falar naquela frase que coração de mãe sempre tem espaço para mais um. E Adelaide era prova disso. Ela tinha um verdadeiro coração de mãe para os seus 12 filhos, netos e todos a quem sempre esteve disposta a ajudar. Zélia era seu apelido. Se casou e criou seus 12 filhos no interior, com muita dificuldade, mas com muita dedicação e muita labuta, fosse trabalhando no campo ou em serviços domésticos. Uma mulher muito prestativa e disposta a ajudar a todos. Ela era apaixonada pelos seus netos e também por suas plantas. Fatos que revelam um grande apreço pela vida. Vivia com muita leveza. Tinha um humor ótimo. Se caía na rua, voltava para casa rindo e dizia que havia caído de madura. Era uma mulher guerreira. Os desafios até poderiam, mas não foram capazes de endurecer seu coração. E até o último instante, manifestou suas preocupações maternal por aqueles que tanto amou. Adelaide nasceu em Minas Gerais e faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 anos, vítima do novo coronavírus. Por que o grupo escolheu a história da Adelaide? Porque ela também levava a vida com muita leveza. O tentar fazer a vida mais leve, né? Faz diferença. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar as frases que os meninos tinham colocado. Eu fiquei na dúvida se vocês estavam vendo. Me responda se vocês conseguiram ver. Não deu pra ver não, gente. E é uma pena porque eles foram pegando frases lá do Inumeráveis e foram colocando quando mudava, né, de voz e tudo mais. Ficou interessante. E na hora que eu compartilhei aqui, eu acho que ficou a outra tela e não ficou. Vocês ouviam, mas não viam. Seria interessante ver juntos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Eu gostaria de mais um grupo para apresentar para a gente poder finalizar, porque já são 2h09 no meu, e a gente tem aula até 2h15 apenas. O Matheus e eu conseguimos fazer um fechamento. E aí, quem pode ser o próximo e o último de hoje? O que vocês me dizem? Hein, gente? Ô, Neide, pode ser a gente. Tá no nome de quem? Cecília Galeno. Ah, tá. Então não tá aqui, né? Vocês não me enviaram, não, Eu né? te mandei lá no zap. Hoje? Fala o nome do grupo para mim. Às vezes tá no nome de outra pessoa do grupo. Eu, a Júlia Hermon, a Júlia Oliveira e a Luísa Faria. Não tá aqui, não. Peraí só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar. Você tá no computador? Senão não adianta. Né?
Eu compartilhar a tela para você liberar você como apresentadora. Às vezes você me mandou depois, pode ter sido isso. Você mandou, nossa aula já tinha começado, não já? E chegaram alguns depois, ó. Pode ser isso. O último que eu salvei foi do Ítalo. Tá muito lento. Matheus, Oi. vou deixar você fazer um comentário, porque tá muito lento e o dela eu vou ter que abrir o WhatsApp e salvar aqui. E aí a gente fica na mão da internet, fica muito lesado, até que ele resolve responder o comando da gente. Deixar você fazer um comentário para a gente fazer o fechamento, porque são só 3 minutos. Se eu conseguir fazer aqui, eu entrar com o dela, beleza. Se não, a gente encerra com a sua fala e o meu comentário. Olha, gente, vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhoso de vocês. Deram o melhor de vocês, né? Na forma como as histórias escolheram vocês, na forma de apresentar, de interpretar, de explicar o porquê vocês estavam dando vida para aquelas histórias em forma de palavras. A Neide sabe disso, que eu tenho compartilhado o trabalho de vocês lá com o grupo dos voluntários. Estão conseguindo chegar onde vocês nem imaginam, para o Brasil inteiro. Eles estão muito felizes, emocionados, muito orgulhosos de vocês estarem dando vida para as histórias que a gente escreve. Não são só números, né, Matheus? Não são. E eu vocês são acho de que o mais parabéns. importante destacar essa coisa de frisar isso, sabe? De que são pessoas, de que são histórias, de que são memórias, como eles representaram, né? Na verdade, alguns fizeram recortes, outros construíram a partir do texto base, porque dá para perceber a identidade, né, deles ali. Oi, diga. Eu acho que o meu não foi. Qual que é o seu? Ian Caldas, F3A. Não foi ainda não. Você quer apresentar? Acho que dá tempo de você Pode mostrar ser, o seu e a gente finaliza com o seu. Segundos. Pois é. E o da Cecília Galeano, eu vou salvar aqui, Galeno ou Galeano, eu fico sempre na dúvida. Eu vou salvar o dela aqui, o meu computador, ele tá lento no processo, o Teams mesmo, ele faz isso com a gente. Vou abrir o seu e a gente tenta ouvir. Eu acho importante a gente conseguir o máximo possível. Sexta-feira vocês dão continuidade. Outra coisa, enquanto eu estou abrindo aqui, ele leva um pouquinho para processar, não deixem de acessar a plataforma Plural e fazer as atividades só até sexta-feira. Né? Embora sejam só 6 questões, eu preciso que vocês tentem fazer, porque as nossas aulas da semana que vem, que antecedem a próxima prova de vocês vão ter uma prova chegando por aí, não está ainda definido data exata como que vai ser, né? Nós vamos receber esses comunicados. É esse? Vocês não estão vendo, né? Suas maiores alegrias sempre foram os momentos. Então, pera um pouquinho que eu pus uma imagem linda, que vale a pena. Vou deixar ele aqui e compartilhar de novo a tela. Então, não deixem de entrar lá, tá, gente? Tentar fazer as atividades, marcar onde estão as dúvidas de vocês, porque aí na semana que vem eu vou fazer as revisões, a revisão do nosso conteúdo geral, pegar os conteúdos de maneira revisional. Eu preciso que vocês estejam cientes do que está lá. Eu tive dúvida nisso, eu tive dúvida naquilo. Então fica mais fácil para eu pautar qualquer tipo de revisão e tirar a dúvida de vocês antes de prova, certo? Dependente da data que seja selecionada para gente, se vai ser a primeira ou não, ok? E quase sempre português, pelo menos com o pessoal do F3 e do M2, eu sou do primeiro bloco, a menos que dessa vez fique diferente. Só um minutinho que ele está abrindo aqui para eu poder compartilhar com vocês. E vocês visualizarem a imagem dele, que é muito bonita. Me lembra, inclusive, Matheus, você que estava presente na minha aula do M1, uma das imagens que os meninos fizeram
no formato de poema. Vocês já estão vendo? Posso soltar? É rapidinho, tá? Galdino Nogueira da Silva, 1965 a 2020. Suas maiores alegrias sempre foram os momentos em família. Família é tudo. Uma frase que poderia resumir este homem de coração amargo, que viveu pensando em distribuir amor. Foi um irmão, no papel de pai, e deixará lembranças de um grande exemplo e referência para quem conviveu com ele. Galdino nasceu em Joselândia, Maranhão, e faleceu em Barueri, São Paulo, aos 55 anos, vítima do novo coronavírus. Bom, nós vamos fechar por aqui, vamos pausar aqui. Não deixem de fazer os exercícios, então, lá da plural. Para sexta-feira, se tiver qualquer coisa que seja. A Neide caiu. O Teams me desconectou, gente. Mas boas aulas para vocês, tá? Se cuidem. Até sexta-feira para a gente terminar as apresentações e comentar qualquer coisa das atividades. Boas aulas. Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, Neide. Tchau, valeu, viu, gente?